E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos ver 5 grandes craques brasileiros que estão jogando fora do Brasil, que podem retornar ao nosso futebol em 2022. E por que eles podem retornar ao futebol brasileiro? Porque eles estão com a situação contratual perto do fim nos seus atuais clubes e alguns já estão ali com a idade que a maioria dos jogadores voltam pro Brasil. Então deixa o like aí embaixo se você quer saber quais são esses jogadores. É muito importante o seu like. Vai que seu time pode contratar um desses jogadores que são muito bons de bola. Eu tenho certeza que agregariam demais a sua equipe na próxima temporada. E ainda mais podendo chegar sem custos, né? Apenas com o valor salarial. Então deixa o like, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc, e bora pro vídeo. E para começar essa nossa lista de 5 craques que podem retornar ao futebol brasileiro, temos o volante Lucas Leiva, que atualmente está jogando na Lazio da Itália. Ele é titular da Lazio. Nesse ano de 2021 já foi especulado uma possível volta de Lucas Leiva ao Grêmio, mas ele acabou desmentindo, acabou falando que não tinha nada no momento de negociação com o Grêmio. E por que ele está sendo especulado no Grêmio? Porque o Lucas Leiva foi revelado pelo tricolor gaúcho, teve uma ótima passagem pelo Grêmio, foi aí que ele se destacou, foi vendido para a Europa, fez carreira no Liverpool, passou muitos anos no futebol inglês, se tornou ídolo dos Reds e agora está se tornando ídolo da Lazio. O cara é titular, ótimo jogador, primeiro volante, tem 34 anos e o contrato dele com a equipe italiana vai até o mês 6 de 2022, o que significa que a partir do primeiro mês de 2022 ele já pode assinar um pré-contrato com seu time de coração e chegar de graça, sem custos aí no meio da temporada. O Lucas Leiva, comenta aí embaixo, irmão, seria bom ou não o Lucas Leiva no seu time? Eu tenho certeza que ele seria titular em qualquer uma equipe do futebol brasileiro. E o segundo jogador dessa nossa lista é outro cara que é craque, esse que acumula títulos em sua carreira, que é o lateral esquerdo Marcelo, atualmente jogador do Real Madrid. O contrato dele com o Real Madrid se encerra no mês 6 de 2022. Ele tem 33 anos, foi revelado pelo Fluminense, tem uma identificação sim com o tricolor das Laranjeiras, mas também já demonstrou ali um interesse em vestir a camisa do Botafogo. Nessa temporada, Marcelo jogou apenas um jogo pelo Real Madrid, está lesionado, mas ao que parece o ciclo dele no Real realmente se encerrou. Assim que tiver o fim do contrato dele, ou até mesmo antes do fim do contrato, talvez até no início já de 2022, Marcelo pode retornar ao futebol brasileiro sem custos, né? Apenas com custos salariais, e aí vai dele abaixar o salário para jogar em tal time, abaixar o salário para jogar em outro time, ou se ele vai pedir aquela bolada de para cima de R$1 milhão por mês, que aí fica meio que inviável para a maioria das equipes do Brasil, né? Mas tá aí, o Marcelo deve sim retornar ao futebol brasileiro, é um caminho natural dos jogadores. Aparecem muito bem no Brasil, vão para a Europa, fazem carreira, uma carreira de sucesso como a do Marcelo e a do Lucas Leiva, e depois retornam ao futebol brasileiro para clubes que eles têm mais identificações ou para quem paga mais, né? Aí depende de cada jogador. O terceiro nome dessa lista de jogadores que podem retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada é o atacante Romarinho, de 30 anos. O contrato dele com o Al-Ittihad Jeddah se encerra no mês 6 de 2022. Ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians aqui no Brasil. Eu tenho praticamente certeza que todo corintiano aceitaria o Romarinho de volta, um jogador que tem uma história maneira no Corinthians, mas ele é titular lá no Al-Ittihad, né? Tem 7 jogos como titular e tem 4 gols marcados, então é um jogador importante. Esse talvez seja um pouco mais difícil de retornar para o futebol brasileiro, mas assim como todos os outros, tem seu contrato se encerrando no meio de 2022, que já faria ele poder assinar um pré-contrato e chegar sem custos, né? O Corinthians é que está contratando a profusão vários jogadores, o Romarinho se encaixaria muito bem nessa equipe, não tenho dúvidas disso, irmão. Quarto nome dessa nossa lista é o volante Souza, jogador que tem uma identificação com o Vasco aqui no Brasil, foi revelado pelo Cruz Maltino. Atualmente ele tem 32 anos, vira e mexe nas redes sociais. Souza faz stories, faz publicações falando que um dia vai voltar pro Vasco, que vai reunir todos os jogadores que passaram com ele junto pela base e retornarem para o Vasco.
mas ele já tem 32 anos e isso nunca aconteceu. Alguns torcedores, inclusive, até já ficaram meio que desiludidos. O Souza sempre promete que vai voltar pro Vasco, mas sempre acaba fechando com outras equipes. Porém, a questão é que o contrato dele se encerra no meio de 2022, então ele já vai poder assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de janeiro com qualquer equipe e chegar de graça, né? Mas o Souza atualmente é titular no Besiktas, então eu não sei se ele sairia, se ele não sairia para retornar ao futebol brasileiro. Aí vai de cada jogador, né? Só que como ele já tem 32 anos, fez essa promessa de um dia retornar pro Vasco, aí vai ficar complicado se ele quiser retornar pro Vasco com 35, 36 anos. Aí não tem a menor condição, né? Esse seria o momento ideal para o Souza voltar ao Brasil e cumprir a promessa de retornar ao gigante da colina. E por fim, para fechar nessa lista de craques que podem retornar ao futebol brasileiro, temos o lateral esquerdo Fábio, de 31 anos, irmão do Rafael. Ele tem contrato com o Nantes até meio de 2022. Fábio, assim como Rafael, que agora já está jogando no Botafogo, tem o sonho de vestir a camisa do Glorioso, inclusive já falou que na temporada que vem, caso o Botafogo volte para a Série A, ele vai sim jogar no Alvinegro. Independente de salário ou de não, ele quer realizar esse sonho assim como seu irmão. Ele não é titular absoluto no Nantes, mas vem jogando sim algumas partidas, jogou ali 50% dos jogos o Fábio, mas esse eu tenho quase certeza que vai retornar ao futebol brasileiro e vai vestir a camisa do Botafogo. Pelo menos foi a promessa, né? Tem aquela questão, promessa de jogador a gente nunca sabe se é verdade. O jogador promete, chega na hora não cumpre. Tem vários casos assim no futebol, mas comenta aí embaixo qual desses 5 atletas você acha que vale a pena o seu time fazer um investimento para repatriar lá da Europa ou para repatriar lá da Europa pro Brasil. Comenta aí, irmão. Eu fico nessa, grande abraço do Francesco, é nóis e fui!